salve comunidade, começando mais um episódio aqui do Dendê Podcast, hoje com a candidata a deputada Juliana Silva, do PSB. Vamos bater um papo aqui, mas antes da gente engrenar no papo, vou falar de algumas marcas que apoiam. O Estúdio Arandela, que sempre cede o lugar para a gente gravar os podcasts. E tem a Publishal, que é a agência que eu estou montando de gerenciamento de carreiras. Então vão lá no Instagram, procura Estúdio Arandela e a Publishal também. E procura ver tudo direitinho lá, que é sucesso. E agora eu vou começar aqui, bater o papo. E aí, como é que você tá, Juliana Silva? E aí, Raildo? Eu Aí- tô nesse corre, né, da política, eleições. A gente tem uma eleição aí agora bastante difícil, Uhum. né? É uma missão de derrotar o fascismo na rua, como os historiadores gostam de falar, o neofascismo, né? É. Nas ruas. E estamos aí nesse corre, né? E E você? eu agora tô montando essa agência, tô aqui no podcast. É, também me preocupo bastante com essa parte da política. Inclusive, eu queria trazer outras pessoas também, só que é complicado trazer, sempre ter convidado para marcar. Porque eu gosto dessa conversa, porque hoje em dia está muito polarizado, de Sim. tipo, sempre um lado brigando com o outro e não tem a conversa. Então, eu sempre gosto de abrir, de conversar e tal, para ter a experiência e não ficar indo pela cabeça dos outros ou algo assim. Tipo, eu mesmo julgar tudo direitinho e ter a visão ali. Agora me diga aí, como foi parar nessa área da política? Porque todo mundo já pensou, né, quando é criança, alguma coisa assim. Ah, queria ser prefeito, queria ser governador, Presidente? A gente presidente. sempre quer ser presidente. Sempre quer ser para mudar. Não, eu ia fazer isso, eu ia baixar tudo, ia ficar tudo barato. Só que a gente sabe que não é Pegar da assim. boca de 09, salário É, de 10 mil o reais para todo senador mundo. aumenta tudo, imprime mais dinheiro. É. as, as ideias padrões, mas como foi que veio? Veio algo desde a infância? Ou veio algo mais para frente? Você sempre pensou trabalhar nessa área ou foi para outra área e esse caminho te buscou, te chamou? Foi um chamado. Foi um caminho de chamado, né? Porque até 2016 eu era um pouco anarquista, né? Que é quando eu entro no curso de história para de fato entender o que é política, né? Entender que política é tudo que a gente come, tudo que a gente fala, nosso ar é político, né? Enfim, quando a gente deixa de comprar um ovo da Páscoa, né? Numa empresa que tem ali o trabalho escravo, né? De menores, às vezes crianças que nunca nem comeram o próprio chocolate que produz, Uhum, né, para comprar numa pessoa que produz ali numa comunidade local, a gente já está falando de política, né? Mas a gente cresce ouvindo somente política partidária, nessa polaridade, né, que você citou. uhum. É sempre um lado ou outro, na minha cidade mesmo é Jacu ou Beija-Flor, e não tem outro campo de disputa, e a gente cresce, né, sem representatividade, sem se ver naquele espaço, sem entender de fato o que é política. Então, até aí, né, até 2016, eu era um pouco anarquista, ia pelo senso comum de que todo político é corrupto, de que todo político é ladrão, e de que a política não leva a gente a lugar nenhum. Mas a partir de 2016 eu entro na UNEB, né? A UNEB é um abre portas, é uma mudança de caminho assim na minha vida. Entro no curso de licenciatura em História e vou fazer essa militância mais organizada, né? Que às vezes as pessoas acham que militante é só aquela pessoa chata que fica na rua fazendo protesto, Uhum. discordando de todo mundo, que é bagunceiro, que não faz nada. Mas na verdade o militante ele vai para audiências públicas, né? Que é extremamente importante para a população. O militante ele está sempre na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado, cobrando as coisas. Está por dentro dos cortes de salário, dos aumentos de salário, de todas essas brigas. Então, assim, a militância é um caminho muito amplo. Acho que é um outro caminho também que eu deixo aí de dica, né? O pessoal entender, se apropriar mais do que é, para poder ser mais atuante mesmo dos seus Uhum. direitos, né? Dos seus deveres. E aí, como eu disse, em 2016 eu entro na faculdade e a gente tem, em 2016, não sei se você lembra, as ocupações. Lembro. As Na ocupações em UF, na derrubada, IFBA, né? no Isso, em IFE. derrubada da PEC 55, né? Que era o corte, que a gente chama de PEC da morte. Congelou aí, a gente inclusive está sentindo os efeitos dela, né? Uhum. Congelou por 20 anos os investimentos na saúde, educação, né? Nos direitos básicos. E nessa ocupação eu assumo uma postura muito de liderança, né, de organização do pessoal, e começou lá a brincadeira de Juliana para presidente. E aí logo depois de 2016 a gente teve as eleições, né, para Uhum. municipais,
E foi quando a galera do movimento estudantil, que eu também faço parte do movimento estudantil, do movimento negro, enfim, e do movimento de mulheres negras também, que foi quando eu participei de uma formação do movimento de mulheres negras, da Rede de Mulheres Negras da Bahia. E o tema da ocupação era justamente a gente ocupar esses espaços de poder. Então, assim, juntou o chamado da galera, mais a formação da rede, e veio aquele estralo, né, de que não, esse lugar também pode ser nosso. E aí, em 2016, a gente vai pra rua, coloca uma campanha de vereadora na rua, na cara e na coragem, com R$ 900 de vaquinha. E aí, pro meu azar ou pra minha sorte, né, porque eu nunca pensei em política partidária, deu certo. E a gente consegue Conseguiu. colocar quase 300 votos na rua, na urna, assume ali a suplência de vereador, né, e aí torna-se um movimento, né, porque eu digo sempre um movimento, porque Juliana Silva não é uma figura sozinha que foi construída sozinha. Não, é todo um movimento ali de mulheres, de Aham. estudantes, né, de associações, de coletivos que estão por trás dessa figura. E aí deu muito certo e agora a gente recebe o convite, né, para sair deputada federal para continuar, né, a potencializar esse projeto político. É uma missão complicada, é uma missão de 100 mil votos, né? Então a Aham. gente precisa correr bastante chão. A gente sabe que as estruturas partidárias dos partidos ainda funcionam, né, na perspectiva, vamos falar colonial mesmo, né? Nessa perspectiva de quem tem mais recebe mais, É. né? Quem já está eleito recebe mais. Então acaba que aí você tem na dinâmica mesmo da construção do partido partidário, da política partidária, uma coisa que barra os menores, né? Como é que você tem menos e aí você recebe menos para fazer política? Então, é uma coisa que só com o movimento da gente mesmo, né? Pobre, preto, periférico, LGBTQIA+, entrando na política, demarcando esse espaço que a gente vai conseguir, né? Fazer com que essas estruturas mudem. E a gente já faz isso sem dinheiro, né? Uhum. É isso que me surgiu uma dúvida agora. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas se pudesse falar, como é que funciona a parte do fundo partidário? E tipo, você falou que teve que fazer vaquinha, enquanto outros já recebem, sei lá, milhões em dinheiro para fazer sua campanha. Uhum. Pode explicar mais ou menos como é que funciona aí? É porque, assim, cada partido ele vai ter sua lógica, né? Sua lógica de distribuição, suas regras de distribuição. Por exemplo, partidos como o PSOL, né? Mulheres, negras, pessoas LGBTQIA+, entram geralmente na linha 1, na linha 2, né? Que tem ali essas regras, né? Que é onde a pessoa vai Uhum. se encaixar. Agora, assim, em linhas gerais, né? Você tem o fundo especial, geralmente é o fundo de mulheres, é o fundo de negros e negras, o fundo das pessoas, se o partido tiver, né? Fundo para pessoas LGBTQIA+, fundo de juventude. Aí, geralmente, são chamados de fundos especiais, né? Hum. O fundo partidário, que é aquele valor, o montante que o partido recebe, e aí cada partido vai ter um montante, e ele vai distribuir entre os estados, né? Os estados também vão fazer sua divisão. Aí é o fundo partidário. E tem o fundo de campanha, que é esse fundo que você pode abrir para as pessoas doarem. Inclusive, minha vaquinha tá aberta, né? Podem doar aí. Põe lá, vou deixar o link na descrição. Quando eu receber o link, vou botar A aí. gente fez uma campanha dizendo que com R$ 10 você não paga nenhum rolê, né? Mas consegue fazer com que a nossa candidatura chegue lá na Câmara dos Deputados. Dependendo da pessoa, faz um rolê com R$ 10. Eu faço um rolê com R$ 10 na minha cidade. Mas é o marketing, né, que a gente fez pra galera chegar lá e doar pelo menos R$ 10 pra gente poder fazer essa campanha. Então é isso, basicamente cada partido vai ter sua divisão, né? A gente saiu do Partido dos Trabalhadores, que foi onde a gente foi, né, disputou a campanha de 2020, para ir para o PSB, justamente por isso, por uma questão, né, de estratégia mesmo, de poder se movimentar dentro da política. Quem me conhece sabe que eu sou petista de coração, né, louca por Lula, painho, mas, infelizmente, né, a nossa trajetória dentro dos partidos dos trabalhadores não seguiu da forma que a gente planejou, né? E aí a gente faz essa mudança, continuamos na esquerda, né, no PSB, continuamos na base do PT, né? Inclusive recebemos agora a Alckmin na chapa para poder compor a base de Lula, mas fomos, né, para o PSB atrás dessa estrutura, né, para poder construir o nosso projeto, que não é só eleitoreiro, né? A juventude, principalmente santo-antoniense, que é o meu foco, né, maior de atuação, Santo Antônio e Recôncavo Baiano, a gente tem inúmeros projetos no papel, Uhum. né? Só que a gente precisa de estrutura, não só na eleição, mas também depois da eleição, para poder tocar esses projetos. Então, a política partidária acaba sendo para a gente muito mais um complemento, né, das nossas lutas do que o nosso objetivo fim. Né? Uhum.
Quando você falou, você conseguiu ser eleita vereadora. Foi aqui em Suplente Salvador? de vereadora. Suplente Suplente é é, como se fosse um mandato. É um mandato subalterno, vamos botar é assim, como né? se fosse O meio vereador, que um ele tá ali reserva? na. Ele é como se ele fosse um reserva, né? Ele é um reserva, caso o candidato, né, se afaste por algum motivo, tem ali o reserva. E também ele pode, né? Ele tem uma abertura ali pelo título suplente para poder enviar projetos, né? Para poder. Enfim, como todo cidadão também, né? Qualquer cidadão Uhum. pode enviar projeto, pode solicitar fala na tribuna, isso é aberto para todo Isso mundo. aí eu não sabia, É não. aberto para todo mundo, mas o suplente de vereador, eles têm mais informações, né? Tem mais Uhum. informações, tem um contato maior. Então é basicamente isso, mas a gente não recebe dinheiro, né? Não tem um gabinete, ali a estrutura de gabinete, essa coisa toda que faz o Ah. mandato de fato acontecer. Mas no caso, enviava projeto, tudo direitinho, É. igual como se tivesse o eleito mesmo. Isso, a gente pode ver projeto. Como também um cidadão também pode, né? Escrever um projeto de lei ou um projeto, enfim, e apresentar para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores. Né? O que a gente tem enquanto suplente é uma força maior ali, né? Por já carregar aquele título, por Uhum. já ter disputado a eleição. E hoje em dia eu não falo mais por mim sozinha, nem pelo meu coletivo. Eu falo por quase 300 pessoas que depositaram ali o A voto fé na em urna, né? você. Então isso dá um peso maior, né? As cobranças, as coisas que a gente requisita. Foi aqui em Salvador, no caso, né? Não, lá em Santo Antônio de Santo Antônio de Jesus. Lá em Jesus. Santo Antônio de Jesus. Essa eleição agora que pode ser geral, Bahia toda pode votar. Todo mundo Viu, gente? votando. Todo mundo votando. E hoje a gente vai extrair o máximo de informações para vocês poderem 40 a votar. 69 o número. Olha, já fez o Já mexão. pode falar o número, já pode falar, a gente Já já fala. começou a campanha. Já começou desde o dia 16 de agosto, já começou a campanha. Já pode. Uma coisa que eu estava até pensando ontem, quando eu estava no ônibus, eu ainda não escolhi os candidatos que eu vou votar em cada setor. É deputado Uhum. estadual, federal, para presidente, tudo. Aí eu fiquei pensando, não existe um tutorial para isso. Parece meio assim, meio besta, idiota falar isso, mas não existe um tutorial, porque são muitos candidatos, então você meio que sei lá, por uma indicação de alguém ou algo assim, você chega a conhecer. No nosso caso, eu conheci por acaso no Sim, ferry, a não gente estava foi. gravando um vídeo, para quem não sabe, e a gente se encontrou lá no ferry, e aí eu fiquei pensando, de tantos candidatos, como é que a pessoa vai escolher um? Como é que você acha que qual seria um processo assim que o eleitor deveria utilizar nesse momento? Porque mesmo que conheça alguns e tenham bastante projeto, não vai conhecer todos. Sim. É quase impossível você conhecer todos os candidatos de cada área. Para saber todos os candidatos que têm candidatura aprovada, a pessoa pode procurar no site, né, do próprio TSE, do tribunal. E aí lá você vai colocar, essa eleição é governador, senador, né, deputado estadual, deputado federal e acho que só. E o presidente. E o presidente. Né? Então são 5 opções de voto, cada um você só pode votar em um candidato, né, dessas legendas, porque geralmente é a dúvida maior. Eu posso votar em quantos federais? Eu posso votar em quantos estaduais? Uhum. Justamente porque tem tantos que as pessoas ficam, É, poxa, queria votar em fulano, em escolher um ciclano, em aqui. bertano. Escolher é uma complicada. Então, assim, para saber todos, vai para o site, que é o mais seguro. Né? Aí, a Uhum. partir dali, também você pode escolher o quê? Partido, vamos supor. Ah, eu vou votar só em partido de esquerda, eu vou votar só em partido de direita. Aí você vai prestar atenção. Por exemplo, 13 a gente já sabe que é PT, 40 já sabe que é PSB, né? Que são partidos ligados À esquerda. à esquerda. 45 já né? 44 já são partidos mais voltados para a direita ou para o centro, né? O que a gente chama de centrão ali, que eu acho que é um povo meio sem identidade. Mas Em cima do muro. existe gente que gosta, né? Como o próprio candidato a governador, né, aqui, que diz que tanto faz. Para ele, tanto faz Lula ou Bolsonaro, né? Ele vive dizendo aí que tanto faz, mas para mim não é tanto faz. Né? A gente está falando de dois projetos de fazer política completamente antagônicos. Diferente. Né? A gente está falando de um projeto progressista, que o pobre cabe no orçamento,
para um projeto onde o presidente abre a boca para dizer que ele abaixou o imposto de jet skis, abaixou o imposto E de não tem arma. vergonha. Isso para mim não tá me dizendo nada, porque eu não tenho Uhum. nem jet skis e nem quero ter arma, né? Então, são projetos completamente diferentes. Então, a partir daí, você já vai criando, né, a sua Uhum. identidade. Eu acho que é muito importante conhecer o candidato. Se você não conhece pessoalmente, vá para a rede do candidato. Vá para depois da política também, pesquisar. Joga o nome dele no Google, né? Vê o que ele defende, né? Vai para as propostas. Eu acho que proposta é fundamental, né? As pautas de defesa também do candidato é fundamental. Então, é muito um exercício mesmo de pesquisa do próprio eleitor, né? E às vezes a gente, por não estar próximo da política, por não saber o que é política, por achar que política tanto faz, a gente também acha que o voto tanto faz. Uhum. Mas o voto também é uma tarefa, né? Um dever do eleitor ir pesquisar, ir estudar, e ver quem é seu candidato. E procurar conhecer o seu candidato pessoalmente. Se o candidato está disposto a descer na sua comunidade, a ir na sua comunidade, a conhecer o problema da comunidade, eu acho que isso também é um aspecto muito importante. Não é que se você faz o convite para alguém, olha, vamos na minha casa conhecer a família, a pessoa não acha um espaço para isso, essa pessoa não está Uhum. disposta. Ela não achou na campanha um espaço para fazer isso, imagine depois de Depois da eleito, né? campanha. Então, acho que esse processo de pesquisa é o que eu deixo, né, como dica para a galera. E não demonizar, porque a maioria, né, o senso comum, todo mundo demoniza, fala, vou votar em qualquer um, tal, só que não dá uma importância ao voto ao presidente, só que lembra que o presidente não trabalha só, ele trabalha com a base. Então, se você acredita em um determinado tipo de projeto, você tem que criar, tipo, votar em pessoas que vá beneficiar esse projeto. Define esse Porque projeto. você, sei lá, para presidente você vota, sei lá, num presidente de esquerda, só que a base toda você vai votando de direita. Quando tiver alguma votação, logicamente vai ser todo mundo contra algo que o presidente quiser fazer. É o que aconteceu com Dilma, né? Dilma tomou um golpe em 2016, por quê? Porque um dos motivos por causa da pauta bomba, né? Que foi um grupo de candidatos, principalmente ligados à direita, que se reuniu e disse, olha, não vamos deixar essa mulher governar. Aham, Ela não vai fazer mais nada. Então, tudo que ela colocava não não era passava. aprovado, né? Então, aí Dilma toma esse primeiro golpe, depois ela toma o golpe da Tale das Pedaladas Fiscais, que inclusive foi absolvida, E né? logo depois o governo tornou legal as As pedaladas pedaladas. fiscais, porque assim, pedalada fiscal, pra quem acompanha a política, sabe que isso sempre aconteceu, né? Acontece em Uhum, todos os lugares, não só na política. Por exemplo, a escola. A escola recebe uma licitação para. Não estou dizendo que isso está certo, tá? aham, Estou só dando um exemplo que sempre aconteceu. A escola recebe uma verba para comprar computadores. Só que ela já está cheia de computadores. Ela não vai comprar computador, ela vai comprar cadeira, com a que ela está precisando. Então, isso que é a pedalada fiscal, né? uhum. Então, mas ainda assim ela foi absolvida. Mesmo sendo uma prática comum, né, dentro da política, dentro das instituições brasileiras, ela foi, né, acusada e ainda assim foi absolvida. É, tem até eu não sei como é que você vai reagir a isso, mas é algo que, quando surgiu a notícia, me deixou assim um pouco espantado. Porque quando aconteceu com Dilma, tinha Temer como vice, e ele era da parte do centrão ali, vamos dizer Uhum. assim. E Um depois, logo vampirão. quando anunciou a candidatura de Lula, eu vi que Geraldo Alckmin estava. Uhum. Tipo, no a priori eu não acreditei. Eu pensei que, Uhum. que não seria isso. E logo depois eu vi isso. Reação de todo mundo. Veio aquele flashback do que aconteceu. Sim. Qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, primeiro que eu acho que Dilma só tomou um golpe porque ela é mulher. É, também. Ponto. Sabe? Lula não vai tomar um golpe primeiro porque Lula é Lula, né? Lula não é mais um Lula é uma causa, como disse Mujica, né? Lula não é mais só um político, Lula hoje já é uma causa, né? Principalmente depois do golpe que a gente toma, né? Das Uhum, eleições passadas, onde ele vai preso, né? Por projetos por processos sem condenação e que foi absolvido de todos esses processos depois, né? O próprio William Bonner teve que, né, assumir ali em rede nacional. Acho que ele tomou uns 20 goles de água para descer aquilo ali, porque o presidente não deve mais nada à justiça, né? Então, acho que esse é o aspecto principal. Tem uma questão
de ódio às mulheres aí no meio, né? Por isso Uhum. que Dilma... Porque assim, Dilma não sabia falar direito. Ela Dilma era se burra, não sei o embolava. Dilma não que, sei o quê. Dilma era muito rígida. Aí logo depois a gente vai eleger Bolsonaro, é que é sério? infinitamente pior e Entendeu? desrespeitoso. Então, assim, tem um componente aí em que, inclusive, é eleito esculhambando as mulheres. Uhum. Esculhambando preto, esculhambando viado, esculhambando todo mundo. Então, assim, é uma parcela do ódio do brasileiro, né? Que elegeu ali, que se viu representado por essa figura. E uma outra coisa que eu também não gostei nada, né? Da questão de... Não posso nem estar falando isso, né? Porque agora... Olha Mas lá. quando chegou mesmo lá... Porque agora a Alckmin tá no PSB, né? Uhum. Então, quando chegou logo a notícia, a Alckmin, a gente ficou, sério, velho, picolé de chuchu, como assim? Que ainda teve aquela questão das Das merendas merendas, também. exatamente. Só que assim, é como o Lula explica pra gente, né? O Lula é um estrategista político, isso a gente não pode negar. E era necessário muito mais forças para derrotar o Uhum. bolsonarismo na urna, né? Então esse é o momento onde até os inimigos se viram aliados por um inimigo maior, Uhum. né? O bolsonarismo não é nem Bolsonaro, é o Tudo que bolsonarismo, ele né? Tudo representa. que ele representa, essa onda de ódio, essa onda de perseguição, né? De desrespeito com a Constituição, com o próprio STF. Então precisa-se de aliados maiores. Então o que é que a gente percebeu com a eleição de Haddad, por exemplo? É que a esquerda sozinha não iria conseguir vencer isso. Então, precisa se fazer uma união da esquerda com o centrão. Né? E aí, eu descarto a possibilidade de golpe, né? Foi essa a sua pergunta, eu descarto a possibilidade de golpe, porque eu acho que o golpe foi extremamente machista, Uhum. né? Uma leitura mesmo histórica, não é, sabe, achismo. É como o Brasil trata mesmo as mulheres, né? E acredito, né, no que a escolha do presidente hoje, depois de parar, de refletir, acredito que foi acertada no sentido da estratégia política. Precisávamos de mais Uhum. braços, né? Porque aí, com a vinda de Geraldo Alckmin, a gente já ganha. É aquilo que você falou. Não é só chegar lá, é chegar e governar. Então, Uhum. como é que ele ia chegar lá e governar sem a maioria? Então, essa aliança com Geraldo Alckmin foi necessária nesse sentido. Entendi. Agora, e aquela parte na, nas eleições de 2018 foi debatido, né? O Hum. Bolsonaro ficava falando, não trabalho com o Centrão, não sei o quê. E agora ele tá sempre trabalhando com isso. Você acredita que, no caso Lula ganhe, ele tem esse Centrão do lado dele? Porque nesse exato momento o Centrão tá do lado de Bolsonaro. Só que é instável, né? É sempre ali vai para um lado, vai para o outro. O Centrão sempre pende para onde tem benefício. Você acredita que Lula vai conseguir governar tranquilo, sem ter ninguém ali é, querendo deslegitimizar o governo? Acho que tranquilo jamais. Né? Hum. Nenhum governo vai conseguir, porque nem o próprio Bolsonaro ele faz tranquilo, né? Porque ele tem ali os deputados da esquerda, né? As pessoas da esquerda, sempre os movimentos sociais pressionando. Eu acho que tranquilo não vai ser, mas eu acho que essa aliança, né, com o Geraldo Uhum. dá pra gente uma segurança ainda maior. Né? E assim, eu acredito muito no que ele já fez, né? Eu acho que já tem uma experiência muito grande do que o PT já fez no Brasil, sabe? Eu acho que por mais que você não goste do Partido dos Trabalhadores, é inegável que chegou água onde não tinha, que a gente saiu do mapa da fome, que batemos o recorde de construção de universidades, né? Inclusive de pessoas pretas, pobres, marginalizadas entrando na universidade. O número é muito baixo. Mas tivemos um aumento desse número, né? Enfim, o próprio ódio, né, da classe média, né, que se acha rica no Brasil, porque a filha da empregada estava estudando na mesma sala, ou porque a Não, filha se da sentiu empregada foi incomodado. para Disney, né? O próprio ministro da Economia disse, né, que o Brasil estava uma bagunça porque O pobre tava o pegando pobre estava indo avião. para Disney pegando avião. Então a gente tira daí, né? Como é que o pobre volta numa representação dessa? É uma questão de auto-ódio, né? Aí Freud vai explicar, a psicologia vai explicar, né? Mas eu não entendi. Basicamente isso. Mas é isso aí, né? É, na parte da economia, eu tenho bastante preocupação de como o mercado vai aceitar isso. Porque
apesar de ser um governo horrível, a parte do mercado gosta por ele ser liberal, de ter esse pseudo-liberalismo aí, que não é exatamente o que é que ele fala. É, Lula entrando, por exemplo, ou o governo de esquerda todos entrando, você acha que o mercado vai aceitar? Porque muita da galera que é ali direita não radical tem isso daí de pensar, pô, eu não gosto de Bolsonaro, porém eu fico com medo de Lula entrar e virar um socialismo, e isso eu vejo bastante gente falando essas coisas, de ser radical, de extremos e tal. Você acha que ele entrando, a reação do mercado vai ser legal? Vai ser negativa? Olha, ele tem uma capacidade muito grande de articular até os inimigos. A prova disso é a aliança com o Geraldo Alckmin, que há um tempo atrás falava mal de Lula, odiava É, Lula, mas agora reconheceu, inclusive, que essa aliança é necessária, né? Os entraves eles vão acontecer, mas a política ela é feita de alianças. Né? Se esse nicho do mercado não me quer, eu vou para outro nicho. Eu acho que as portas podem se fechar em algumas questões, em alguns setores, mas outras portas serão abertas. Né? Eu acho que a gente não vai ter esse grande problema em relação a essa questão, a esse lado, né, das alianças econômicas. Acho que não vai, até porque se a gente for falar de índice de rejeição, Bolsonaro tem um índice muito maior de rejeição, né, nas instituições, internacionalmente, principalmente, né? A gente é. vê várias reuniões aí, vários memes que saem, Lula lá falando com todo mundo, né? Com o presidente de não Uhum. sei da onde, com o ministro de não sei da onde, e Bolsonaro lá sempre isolado. Então, os próprios números, né, do Brasil em alguns setores mostram o quanto o Brasil ficou isolado, né, na questão das alianças. Eu acho que com o retorno do presidente Lula, ele vai conseguir, sim, fazer as articulações necessárias. Como eu disse, é um grande desafio, é um grande desafio. Nós perdemos instituições de 100 anos de criação. Né? Então, nós retrocedemos décadas e décadas nessa forma de governo. Não vai ser fácil, né? Não vai ser amanhã nem depois, não vai ser depois de um ano, né, de governo. Acho que ele tem como tarefa aí prioritária, né, devolver dignidade à população pobre. Eu acho que essa é a tarefa prioritária. E depois de arrumar a bagunça que Bolsonaro fez, né? Recuperar as nossas instituições, recuperar os nossos ministérios, né? Recuperar a dignidade mesmo, né? Acho que a gente perdeu a dignidade aí, em vários sentidos, enquanto país mesmo, enquanto nação. Pra caramba, porque eu não sei como a população vê o que ele faz e aceita. Eu entendo que tem toda a questão de a maior parte não ser politizada, não porque não quer, mas sim por não ter tempo, ou a correria do dia a dia. Só que você vê um presidente que xinga, que tem respeito com nada. É algo que eu fico, velho, eu nunca imaginaria isso num passado. Eu criança, eu imaginar com o presidente xingando, fazendo o que fez. E isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque apesar desse, porque ele mostrou tudo que é de ruim, Uhum. tudo que é de ruim. E ainda possui apoio. Nas estatísticas, tudo mostra sempre Lula na frente. Porém, eu tenho um medo de acontecer o que aconteceu em 2018, que o índice de Bolsonaro sempre era alto de rejeição e tal, e quando Uhum. chegou nas eleições, ele conseguiu. E agora, nessa reta final, com o auxílio aumentando para R$ 600, eu senti, porque eu sou da bolha periférica, eu senti que isso mudou bastante a cabeça da galera, de tipo, de pensar, aí ele tá dando dinheiro, esquecendo tudo que ele Uhum. fez anteriormente. Inclusive, na vacina, a maior parte da base nem lembra que ele foi contra, que ele foi contra todas as medidas de prevenção, que ele Rejeitou, inclusive, as apoiou vacinas, né? cloroquina, não respondeu os e-mails para receber. A vacina a gente poderia ter recebido muito antes e ele não respondeu. Então tem uma série de questões que ele mostrou tudo que um presidente, tudo de ruim que um presidente possa fazer, e mesmo assim ele ainda tem um apoio. É algo que ainda me deixa assim com medo. Tem algumas questões aí que a gente pode analisar, né? Acho que a primeira é o que você cita, a ignorância, né? Existem pessoas que realmente continuam enganadas porque
É difícil também não ter chegado um xingamento do presidente no É, seu celular, né? chegou. Mas ok, mas vamos levar o fator da ignorância como um dos fatores, né? Tem o fator da ignorância, tem essa compra de voto que foi a mais escancarada da história. E Isso vai é uma ficar por compra isso de voto, mesmo. vai ficar por isso mesmo, né? Isso que me incomoda é porque todo mundo sabe. Tipo, todo mundo Tanto que uma vê compra de sabe. votos que ele sabe, olha, só vou dar isso aqui para vocês até dezembro. Depois de dezembro, se eu não for eleito, acaba. Então, é uma compra de votos escancarada. Tem a questão do brasileiro não ter memória. Né? A gente não tem memória. Memória não é uma coisa trabalhada. A gente passou por escola pública. Uhum. Memória não é uma coisa trabalhada na escola. Quando a gente vai falar de memória, quando a gente vai... Inclusive, se a gente for falar de memória na cidade, a gente tem muito mais estátuas, monumentos, né? Elogiando os torturadores, os senhores de escravos, a coisa toda, do que pessoas, né? Como Maria Filipa, por exemplo. Então, a gente precisa fazer uma disputa de memória e narrativa, né, na sociedade brasileira. Eu falo isso principalmente enquanto educadora e historiadora. Né? Existe essa disputa que a gente precisa fazer para ontem dentro das escolas. E tem a questão do mau-caratismo que a gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar que tem pessoas que não gostam de preto, que não gostam de pobre, que não gostam de gay. Eu fui fazer uma panfletagem na feira, e aí a mulher disse assim, eu quero que Bolsonaro ganhe. Eu falei, mas por quê? Tá tudo tão caro, o índice de violência aumentou, não sei o que, não sei o que. Ela me disse, porque se Lula ganhar, lá dentro vai encher de viado. Aí eu disse, poxa, mas a senhora prefere passar dificuldade financeira do que ver uma pessoa LGBTQIA+, num espaço de poder? Uma pessoa que é competente, que estudou, que trabalhou para chegar ali? Ela me respondeu que é. Eu simplesmente saí e disse, tudo bem, nosso papo acaba aqui, porque eu não tinha mais o que comentar. Não tenho mais. Não tinha mais o que É argumentar. algo que a pessoa não vai mudar a cabeça ali. Entendeu? Então, momento. assim, são essas crenças limitantes, né? Essas crenças limitantes que muitas vezes são reafirmadas pela igreja cristã, né? Pela igreja protestante. Eu mesmo moro em periferia também e as coisas que eu escuto o pastor da casa da frente falar, ou da igreja da frente falar, é um absurdo. Né? Ele prega ali vários crimes de ódio, né? É pastor que incentiva a mulher a apanhar. Não existem pastores diferentes? Existem, mas o que a gente principalmente vê dentro das periferias é isso. É essa manutenção de ódio, inclusive de crimes, né? Porque hoje homofobia é crime, racismo é crime, né? Agressão entre... Se você trata a homofobia como uma doença, logicamente você está dizendo que aquilo dali... Você está indo contra o direito da pessoa. Exatamente. O direito de ir e vir, né? Porque a gente precisa entender, e eu falei isso ontem, anteontem, numa aula que eu dei pro pessoal que foi fazer ensejo. Eu falei, olha, a prova é pautada nos direitos humanos, no respeito às diferenças, no respeito às pessoas. Então, se você tem alguma questão, algum problema, alguma coisa que você precisa tratar em terapia, né, que não te faz gostar de pobre, não te faz gostar de preto, acha que gay tem que morrer, guarda essa opinião no bolso na hora de fazer a prova, porque senão você vai ser reprovado. Então, assim, as pessoas também precisam entender que as coisas estão respaldadas por lei. Não é mais minha opinião. Poxa, se eu não... É crime. Exatamente. Se eu não gosto de viado... A galera fica achando ruim porque ela não pode ser racista, não pode ser... e o meu direito? Direito de ser racista, né? O direito de oprimir o outro. E não é só uma coisa que é piadinha, mas a piada não é uma piada sozinha. Por exemplo, você vai fazer uma piada com pessoas trans. As pessoas trans têm uma média de vida baixíssima. Sabe? Não chega a 30 anos, então não é só uma piada. A gente precisa entender que as coisas não é só uma piada. A gente pode fazer piada com tanta coisa, né? O humor, ele precisa mudar. O humor, ele precisa se adaptar também à geração. Há um tempo atrás, todo mundo achava engraçado, né? Ser racista, todo mundo achava engraçado ser misógino, né? Machista, tudo isso aí, mas as coisas mudaram. Né? As coisas mudaram e a gente vê que tem pessoas que fazem humor diferente. Por exemplo, hoje em dia a gente tem humoristas aí, tem a Giovana mesmo, que é uma humorista, que ela inclusive faz o reverso, né? Ela faz piada com o machista, ela faz piada com o racista. Então o humor dá pra fazer humor de outra forma, dá pra fazer humor sem ofender as pessoas, sem ser capacitista, né? Que é uma outra coisa que a gente precisa dialogar muito, que é essa questão de, o retardado, o demente, né? Isso é capacitismo. Não dá mais. E isso não torna o país mais sem graça. Pelo contrário, isso torna o país mais inclusivo, mais respeitoso. A gente deixa de... Quantas pessoas aí recebem uma piadinha na rua, ali sabe?
não tá aguentando mais, a vida já tá uma merda, já é difícil, já foi expulso de casa, recebe uma piadinha, vai e se mata. A gente tá Isso falando de vida, sabe? A Uhum. gente não tá falando só do humor pelo humor, a gente tá falando de vida. Às vezes Pra você... você, aquilo dali pode não significar nada, mas pra pessoa, pode ser a Exatamente. gota que tava faltando pro copo transbordar. Exatamente. E aí é uma coisa que não entra na cota, né? Por exemplo, o suicídio é uma coisa que entra na taxa de suicídio. Mas se a gente for pegar, por exemplo, se suicidou porque era lésbica, então isso é lesbocídio, sabe? Vai entrar. Uhum. Se suicidou porque era porque sofria racismo, não conseguia trabalho. Então isso deveria entrar na cota do racismo. É outra discussão que é importante a gente ter parlamentares, né? Que são voltados aos direitos humanos, voltados à defesa, né, das pessoas, por isso, porque essas coisas precisam entrar no lugar certo, para que a gente tenha programas, né? Quantas mulheres aí se matam porque são lésbicas ou porque são bissexuais e isso vai entrar apenas como suicídio? Acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também, sabe, enquanto população. Você falou dessa questão da cota. A cota aqui é muito mal interpretada. Eu peguei o Uber Moto, foi terça-feira, e aí conversando ali, uma conversa caótica, mas estava rolando, né, a conversa. E aí ele falou da questão das cotas. Porque ele falou que tinha vontade de fazer universidade e tal, não sei o que. Eu falei, pode, faça mesmo, inclusive tem cotas, tal, não sei o que. Expliquei a ele. E aí ele falou, mas sei lá, eu acho que o racismo já começa aí. E aí eu fui explicar para ele que não era bem assim, que a gente tem todo um contexto histórico, que a gente foi proibido por lei de estudar. Então, os brancos sempre tiveram vantagem e tal. Eu gostaria que você falasse suas palavras, que você fala bem melhor do que eu, para explicar um pouquinho para a galera essa questão da cota, que é muito mal interpretada. E é um debate que a gente precisa fazer, né? A gente está indo aí para 10 anos, né, da lei de cotas, da implementação da lei de cotas. E ao invés da gente avançar, por exemplo, no sistema de fraude, as cotas, a gente, se não tomar cuidado, a gente vai retroceder justamente por causa de pensamentos como esse, né? Eu tive esses dias também um diálogo sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que a cota é uma vantagem, né? Vamos pegar aquele meme que diz assim, tem uma Barbie, né, chorando pra mãe, dizendo, o cotista roubou minha vaga. Aí vai para quem vai olhar a colocação lá da pessoa, a pessoa ficou em 300 numa vaga de 50. Né? Então, eu acho que aquele meme é bem autoexplicativo. Não tem ninguém tomando vaga de ninguém. O que é que acontece com as cotas? Né? Tem eu e você, a gente foi educado em escola pública, né? Com todas as dificuldades que a gente sabe da escola pública. Se não sabe, está estudando errado. Sabe? Vai procurar saber, porque tem escolas aí, né? De municípios também, dentro de municípios que às vezes não tem cadeira, que às vezes não tem projetor, né? Enfim. É muito diferente uma estrutura de uma escola Muito. particular para uma pública. Acho que esse é o primeiro aspecto. E aí, o que é que vai acontecer com as cotas? As cotas só vai destinar um número de vagas para que eu e você possamos concorrer em pé de igualdade. Quem estudou em colégio particular, né, ou quem não optou pelas cotas, ela só vai concorrer ali na ampla concorrência com pessoas no mesmo nível delas. A cota apenas possibilita que eu e você, que tivemos uma educação defasada, vai competir eu e você. E não você e o carinha que estudou o tempo todo numa grande escola, numa escola particular, e que recebeu cursinho, aula de inglês, aula de francês, aula de xadrez, aula daquilo tudo, sabe? Eu acho que o primeiro ponto pra gente entender sobre cotas é esse. Ninguém tá tirando o lugar de ninguém. As pessoas só Inclusive, estão... quando foi lançada as cotas, o número de vagas nas universidades aumentaram. Exatamente. É um outro dado que geralmente Não, as ninguém pessoas fala. não vão procurar saber, né? A cota, ela só coloca a gente ali para competir em pé de igualdade. Mais nada. Eu acho que essa é a explicação básica, assim, sabe? Inclusive, tem uma confusão que a galera fala assim: eu sou, sei lá, branco, pardo, e. Não, pardo não, porque pardo entra na categoria de negro também, mas Uhum. branco. Moro na favela, não ter condições de entrar por cota. Se eu não me engano, a cota também é social. Então, Tem mesmo que cota você seja social. branco e esteja na escola pública, você também vai ter o direito Isso. à cota. Porque a Isso. galera fica, só por causa que é preto, por causa da cor. E tem a Olha, condição também financeira. tem uma questão aí que é o racismo. Acho que a gente não gosta de falar de racismo, fica dizendo É, que hoje tudo é tudo é racismo, não racismo, sei não o sei o quê. quê. Mas sabe por quê? Porque a gente tem cota para deficientes, a gente tem cota para mulheres na política, a gente tem cota social. Mas por que
só a cota de negros e negras é atacada? Uhum. Eu acho que é um questionamento que a gente precisa fazer para quem tá. Tá, mas você também é contra a cota do serviço público? É contra a cota. Sabe? Porque aí Aham. você estimula a pessoa a raciocinar. Poxa, por que eu só sei da existência dessa cota? Ou porque eu só ataco essa cota quando a gente tem mais uma série de outras cotas no Brasil? É porque, assim, ninguém queria cota. Inclusive, a cota não foi uma coisa que a gente pediu. Né? Foi uma luta, né? Foi uma luta a nossa entrada na universidade. E aí o governo vai dar a cota pra gente, né? Como se fosse fica aí quietinho, daqui a pouco a gente vê aí o que é que a gente faz. Que é uma ação repaliativa. Exatamente, é um paliativo. A gente queria o quê? Que as escolas fossem, tanto as públicas quanto as particulares, Fosse no mesmo estivessem nível. todas no mesmo nível e aí a gente não ia precisar de cota Uhum. na universidade. A gente não precisaria. Então, assim, a cota não é o ideal. Sabe, a cota não é o ideal. Não foi pela cota que o movimento negro foi para a rua, que os movimentos diversos foram para a rua. Né? Digo movimento negro porque é uma das entidades, né, assim, que tem a maior representação dentro das nossas conquistas. É o movimento negro, é o movimento de mulheres negras. Mas não foi o que a gente pediu, sabe? Não é o ideal, mas é o que a gente tem. Aí a gente pega o que a gente tem e vai descartar. É que nem direitos humanos. Sabe, direitos humanos, o povo fica, direitos humanos pra quem? Direitos humanos pra Pro humanos bandido. direitos. Né? Quando o policial morre e não tem direitos humanos, parecendo que os direitos humanos é uma instituição ali de pessoas. Mas os direitos humanos nada mais é do que uma carta de recomendação da ONU para todos os países, onde garante ali, igual a Constituição, garante que todo ser humano tenha direito à saúde, educação, moradia, que garante que a mulher possa entrar e sair do casamento na hora que ela quiser, possa ter uma relação em pé de igualdade com os homens. Então, assim, eu não entendo de onde vem. Na verdade, eu entendo, né? Mas, assim, não entendo porque se mantém esse ódio aos direitos humanos. Sendo que se você é humano, direitos humanos, você deveria pegar aquele documento e abraçar, né? E não rejeitar aquele documento porque Nesse momento, a minha interface de áudio parou de funcionar e o assunto foi interrompido, mas logo após isso eu consegui consertar e o assunto voltou. Acompanhe. Vamos continuar o papo aqui. Eu lembro a pergunta que eu ia fazer, isso aí vai dar uma sequência legal. Mas eu lembro também que a gente estava falando um pouquinho sobre os direitos humanos, né? Eu não Isso. sei se cortou, mas eu acho que é importante fazer uma retomada aí pra gente seguir. A questão dos direitos humanos ser uma carta, né? Uma carta da ONU, nada mais ser do que uma carta da ONU, né? Onde dá ali diretrizes para que os países sigam, né? Não é, enfim, nenhuma instituição que favorece A ou B. Né? Nada mais é do que um conjunto ali de uma carta com 23 ou são 25 artigos, eu não lembro agora, né? Que determinam ali direitos básicos da população. Mas vamos seguir o papo. É isso, eu ia falar que eu acho que parte dessa demonização dos direitos humanos vem tanto da mídia, porque ocorrem casos que, por exemplo, o bandido, ele mata e é solto. O que é atribuído a isso? Aos direitos humanos. Ninguém pensa que a justiça, o código está falho em alguma situação de uma pessoa cometer um assassinato e sair. O que a mídia fala é os direitos humanos. Então, tem essa confusão. Tipo, a galera pensa que os direitos humanos é um setorzinho que comanda e fala, não, não, isso aqui sim e tal. Então, eu acho que parte dessa demonização, dessa questão dos direitos humanos, de todo mundo criticar, vem a partir daí. De A própria achar... perseguição aos defensores de direitos humanos também, né? O Brasil tem um índice de assassinatos de defensores de direitos humanos muito alto, né? Se tem um índice de assassinato muito alto é porque incomoda, né? E se incomoda, vai ter a narrativa que puxa para o lado negativo. A gente precisa estar atento a isso, né? Principalmente depois dessa onda de fake news, né? Que aí o Brasil, principalmente, puxa aí dos Estados Unidos, porque o Trump foi eleito a partir dessa máquina, né, enorme aí de fake news. O Brasil copia a estratégia e dá muito certo, né? E aí segue. Aí é que a gente vai ter as fake news de todos os setores, né? O pessoal tem uma criatividade, uma imaginação, assim, E dá certo. formidável. E dá certo. Né? O E dá incrível é certo. isso. E dá certo. Mas é isso, né, gente? Não é uma instituição. Não é uma instituição lá, fechadinha, né? É um documento que vai ser utilizado na defesa de quem precisa, né? Se você
enfim, não tem direito aos direitos básicos, você aciona os direitos humanos para quem precisa. Se você não precisa, eu nunca usei os direitos humanos nunca chegou em mim. Que bom, isso significa que todos os seus Tá direitos, funcionando tudo né? direitinho. Todos os seus direitos estão sendo cumpridos, mas tem gente que não passa. E aí você precisa entender que o mundo não vai girar ali ao seu redor, na sua bolha confortável, né? Que existem pessoas que não têm essa bolha confortável. Aham. E eu tenho uma outra coisa que a galera precisa se ligar também, né? É comprovado estatisticamente que a pobreza, né, a desigualdade social gera violência. Uhum. Isso não quer dizer que todo mundo que vai pro tráfico, que todo mundo que vai cometer um roubo, um assalto, enfim, que vai matar alguém é porque teve uma vida desigual. Não, isso ninguém está dizendo isso. Mas o que a gente está Mas dizendo é potencializa. que esse sistema de desigualdade que a gente vive, né, faz com que o menino, né, vá lá e se envolva cada vez mais cedo. Porque uma coisa que a gente tem também, e aí a gente, enquanto pobre, né, tem um ódio ao pobre, que é incutido da elite brasileira e a gente compra. Porque, por exemplo, o menino quer um tênis, o menino quer um celular. Poxa, e por que ele não pode querer? Se o filho do rico tem. Se o filho do rico tem um celular lá com 2 anos de idade, de última geração, de ponta. Se ele tem um tênis, um Jordan lá, de não sei quantos mil. Por que o menino da favela não pode ter também? Que ódio é esse que a gente Aham. tem? Sabe? Pelo nosso É porque próprio povo. todo mundo que quer ter um status quer que ninguém tenha aquilo que ela tem. E esse é o pensamento. Inclusive até da classe média que se acha rica aqui no Brasil. Nesse momento, novamente, a interface de áudio parou de funcionar. Alô, marcas, me procurem. Preciso de estrutura urgentemente. Mas o assunto logo continuou. E vamos pro papo, porque esse papo tá incrível. Mas vamos voltar pro papo aqui, aumentar a energia de novo. Agora voltando para a parte da sua candidatura, quais são os seus planos que você pensa em fazer em cada setor? E o que um deputado federal faz, porque tem um deputado estadual e tem um federal, e a maioria da população não sabe diferenciar o que um Sim. faz e o que o outro faz. Tem uma questão que todo político faz, né? Que é fiscalizar e legislar. Primeiro, fiscalizar o que está acontecendo. No caso do deputado federal, ele vai fiscalizar o que está acontecendo mais ligado, né, às questões federais, né? Da federação mesmo, ali, a movimentação do presidente, né? Enfim. Legislar, que é propor, né, projetos de leis. E aí é muito da demanda, né, e das pautas, das bandeiras que cada candidato levanta. Eu acho que isso é importante da galera pesquisar também, né, quais são as pautas, as bandeiras de defesa, né? E aí tem a parte também do deputado federal, que é a parte orçamentária, né? O deputado federal, ele tem essa autonomia, por exemplo, de orçamento que o deputado estadual não tem. E aí, uma das coisas que a gente vem pautando, né, é que o pobre já coube no orçamento brasileiro e que ele pode voltar a caber. Né? Isso quer dizer o quê? Que ao invés de jet skis, né, e armas, a gente pode estar criando projetos sociais, né? A gente pode estar investindo em pontos de cultura, em estúdios periféricos, para que projetos como esse aqui, por exemplo, não fique batendo um teste de porta em porta, procurando um lugar, né, para poder fazer, ou o artista independente para poder compor a sua música, né, para criar, fazer suas criações. Então, acho que isso é muito importante. E, assim, em relação a pautas, né, eu costumo dizer que a gente não está pedindo muito. O cenário, primeiro que o cenário brasileiro, se fosse há um tempo atrás, né, eu estaria sonhando por mais um monte de coisa. Né? Mas diante de um desmonte da educação, né, diante desses números de desmonte que a gente teve, né, da desvalorização do trabalhador, da reforma trabalhista, a gente precisa focar nos direitos básicos. Né? A gente precisa focar em saúde, precisa focar em educação, precisa focar em moradia, né? Precisa focar em derrubar essa reforma trabalhista, que na prática, né, só favorece o patrão e não o trabalhador em nada. Né? E aí fazer com que o pobre caiba nesse orçamento, e não só o pobre, né? O diverso, o gay, né? A lésbica, enfim, as pessoas trans, né? As pessoas com deficiência, os indígenas, os quilombolas, né? Enfim, que essas pessoas caibam no orçamento brasileiro. Então, primeiro são essas pautas, né, essenciais, que são pautas que vai culminar no que a gente chama de bem viver,
dentro do movimento de mulheres negras, né? Nós não queremos só sobreviver, nós queremos ter um bem viver. Como é o que a gente estava falando antes, né? A gente quer ter acesso aos direitos básicos, mas também quer ter acesso a um tênis, quer ter acesso a um celular, quer ter acesso a um curso, quer ter acesso a um espaço onde a gente possa aprender alguma coisa nova, desenvolver os nossos talentos, né? Então, é uma candidatura que não vai fazer grandes promessas, porque não tem como. Acho que Lula falou isso no Jornal Nacional. Não é político que fica prometendo o que vai fazer. Não vai fazer nada. Ele não sabe. Quando você é eleito, você primeiro tem um gabinete. Nesse gabinete, você vai contratar... Eu sou historiadora e educadora. Eu posso falar muito bem dessas áreas. Mas como é que eu vou falar de economia? Sabe? Como é que eu vou falar de aspectos de cultura sem um profissional ali? Como é que eu vou saber o que é que posso fazer e o que eu não posso fazer dentro da Constituição? Acho que o primeiro passo é ser eleito. Né? Em toda eleição, o primeiro passo é ser eleito. Depois de eleito, aí você monta seu gabinete. No seu gabinete, você vai contratar advogado de política eleitoral, né? Você vai contratar jurídico, você vai contratar contador, você vai contratar as pessoas que vão te ajudar a governar, porque ninguém governa sozinho. Aí sim, lá dentro, né? Sabendo, primeiro que você... O político é uma coisa importante, gente. Político é funcionário do povo. Acho que é a primeira coisa. Às vezes a gente vai dizer assim, eu vou votar em fulano porque ele me deu um trabalho. Eu vou votar em ciclano porque ele me deu uma dentadura. Eu vou votar em ciclano porque ele conseguiu um remédio. Não, você está elegendo alguém para trabalhar para você. Se você está elegendo alguém para trabalhar para você, você vai olhar o currículo, você vai olhar a personalidade, você vai olhar como essa pessoa se comporta. Né? Eu conheço pessoas que passam na rua, não dão um bom dia a alguém. Você vai votar numa pessoa dessa que não enxerga? Você vai votar numa pessoa que vive dentro de um carro no ar-condicionado e não sabe a falta, por exemplo, que tem uma árvore, que tem um ponto de ônibus coberto, que tem a necessidade de um transporte público de qualidade. Então, são coisas, né, que a gente precisa medir. E aí, quem já foi parlamentar pode ter um plano de governo mais concreto. Né? Ou, por exemplo, quem vai ser presidente. Quem vai ser presidente tem ali um plano de governo onde ele tem uma assessoria que ele vai sentar e vai elaborar tudo o que precisa. Quem não foi eleito ainda vai defender pautas. Eu tenho alguns projetos que uns eu já aplico na comunidade, outros tá no papel, que eu tenho pretensão de aplicar quando eu chegar lá. Só que o que vai me dizer se eu vou poder aplicar esse projeto é o orçamento público, é as leis do Brasil. E aí, se tem alguma lei que vai me impedir, por exemplo, de ir chutando, não tá aqui, né? Se tem alguma lei que vai me impedir de algum projeto, eu vou propor um projeto de lei para revisar aquela lei. Então, assim, é muito, sabe, do que você vai fazer quando você chegar lá. Antes disso, você tem pautas e tem defesas. E aí, enquanto, né, militante, defensora dos direitos humanos, educadora, jovem, preta, periférica, que fui mãe solo, adolescente, que ouvi de muita gente, por exemplo, que minha vida ia acabar. Né? Você não vai para lugar nenhum, engravidou com 15 anos, aí não presta mais para nada. Então, uma coisa que vai entrar com certeza no meu plano de governo é essa questão da gravidez na adolescência. Né? É a questão com álcool, com droga, que a gente desde muito cedo tem contato, principalmente interior. Interior, desde muito cedo a gente tem contato com cachaça. E isso faz com que o número de alcoolismo entre os jovens suba de uma forma estratosférica. Ninguém fala sobre isso. É normal. É tido como ninguém normal. fala sobre isso. Então, normal. assim, eu acho que é muito do seu candidato parecer com você, entender as suas demandas, entender a demanda da comunidade. Eu não saí da comunidade, nem pretendo sair. Inclusive, estou muito triste, né, com todo esse contexto de guerra, de violência. Porque esses dias eu ia morrer na porta de casa, nesse negócio de troca de tiro, de uma favela invadir a outra, né? Foi por pouco, assim, que o cachorro, na verdade, que salvou a gente. A gente estava saindo, o cachorro botou a pata e não deixou a gente abrir o portão. Poucos segundos depois, o cara passou dando um tiro, né? Atirando. Então, assim, quem não vive na comunidade acha que todo mundo que tá ali é bandido. Se morreu é porque deve alguma coisa, mas isso não tá acontecendo. É a visão totalmente oposta. Todo mundo já chega, já pensa logo, morreu alguma coisa, é bandido. Só que é o oposto. Você tem que ver se é. Não você já julgar e provar que é inocente. Não, você tem que provar que é culpado. Exatamente. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que não tem pena de morte no Brasil.
Você quer viver em lugar que tem pena de morte? Vá lá que existe, mas não é o caso do Brasil. No Brasil, a gente tem penitenciárias, tem presídios, né? Tem cadeias. E não dá pra gente simplesmente porque alguém cometeu um crime ou porque a gente não gosta comemorar a morte dessa pessoa. Porque você acaba, às vezes assim, tem uma pessoa ali que deu muito errado, tá matando um monte de gente. Pra você sozinho, às vezes você até respira aliviado. Poxa, já matou 10, 20, morreu. Mas quando você externaliza isso, você defende essa morte, você pode ser o próximo. E você está defendendo as outras também que vão acontecer. Exatamente, você pode ser o próximo. E quando você for o próximo, a sua família vai ter que lutar para provar que você não era culpado. Porque, como você disse, é o contrário, né? Primeiro, mata para depois perguntar se era envolvido ou não. A gente precisa inverter essa lógica, né? O direito precisa chegar primeiro do que a bala nessas pessoas. E aí chegar primeiro lá na infância, principalmente, né? Para que a pessoa não chegue naquele lugar. Mas dentro de um país onde a gente tem pessoas aí que já foram mortas por portar máquina de cortar cabelo, guarda-chuva, né? Por estar num carro de luxo. Ou que nem os meninos do Cabula que foram assassinados só porque estavam dentro de um carro. Né? 111 tiros só porque estavam dentro de um carro. É como se pobre, preto, periférico não pudesse ter carro. Então, você vive num país desse e você ainda defende essas mortes, para você ser o próximo, sabe, só uma saída na rua na hora errada. E aí ninguém vai te defender. Por quê? Porque você também era envolvido. Agora eu posso fazer um contraponto, porque isso daqui é algo que eu sempre quis falar, só que eu nunca tive, quer dizer, já falei com amigos, colegas assim, lá da UNEB inclusive, mas é algo que deixa a minha cabeça meio confusa, que é a questão. A Bahia, eu acho que, se não me engano, há 16 anos, é governada pelo PT. Que é o governo. 14 ou 16, alguma coisa assim. Eu acho que termina, no final desse aqui, eu acho que completa 16, né? Que é 2 de Jacques Wagner e 2 de Rui Costa. E a polícia, pelo menos até lá na UNEB, na questão da UFBA também, todo mundo é contra a polícia. Só que, e todo mundo fala, não, que a polícia mata preto e tal, e realmente acontece isso. Só que nesses 16 anos foi governado pelo PT, que é o governo de esquerda. Então eu fico pensando assim, a gente está criticando, só que a maioria, toda a gente que critica, também é de esquerda. E critica a polícia. E eu acho que tem que criticar a polícia mesmo, porque as atuações deles, ultimamente mesmo, a criança foi baleada, tudo, tá sendo exagerada pra caramba. Beirando o crime. Não vou falar que é crime porque eu não posso afirmar nada, mas beirando a crime. E isso me deixa muito confuso, porque a gente critica a polícia, só que a gente, ao mesmo tempo, quer que um governo de esquerda esteja no governo, porque são os nossos ideais. Então, é algo que minha cabeça fica um pouco desnorteada. Se eu não estivesse em eleição... a gente ia aprofundar um pouco mais. Se for assunto, perigoso, não, alguma coisa assim, não precisa. É só porque, de fato, é uma crítica que a gente também faz. Né? Rui Costa, quando aconteceu o ato do Cabula, foi para as mídias dizer que o policial era um artilheiro. Teve aquele assassinato, aquela chacina também dos meninos que estavam jogando bola, foi no Cabula também. Tava jogando bola, o laudo comprovou que as balas vieram de cima para baixo, então aí botou de joelho e atirou. E ele, dizendo ser da periferia, tudo direitinho, apoiou o ato da polícia. E boa parte da população que não conhecia, eu tive contato com pessoas que disseram que conheciam, tal, e falaram, eles eram inocentes, eles estavam jogando bola, correram. E realmente se você aí é de comunidade e está assistindo, sabe que você tem medo da polícia. É impossível você ver uma viatura e não ficar com medo. Entra na Todo favela, mundo né? tem, a não ser que você seja branco ou rico, mas... Lá eles entram onde eu moro, eles passam com fuzil, assim, pra cima, como se fosse natural, sabe? Passar de moto, assim, com fuzil pra cima. Mas, de fato, essa é uma crítica, né? Essa é uma crítica que a gente faz, porque, assim, foi um governo, né? Inclusive, a gente também faz essa crítica ao presidente Lula, e ele já reconheceu, né, essa falha do governo dele em inúmeras reportagens, e ele assumindo o governo, ele não vai ter um minuto de paz em relação a isso, porque é uma dívida, sabe, do Partido dos Trabalhadores com a gente, essa questão da segurança pública, com a gente, eu falo enquanto movimento negro, né, principalmente, é uma dívida, mas é isso aí mesmo que você falou, sabe, é uma contradição, não tem explicação,
né? Não tem explicação. A polícia é um aparato do Estado. E se o Estado ele é de esquerda, ele tem interferência, né, nessa polícia. Mas o que nós percebemos é que o nosso governador em exercício, ele aprovou. Eu não sei se ele já mudou de ideia hoje, mas ele aprovou essas ações policiais. É uma característica, por exemplo, que o atual, né, candidato Jerônimo, ele não carrega. Né? Jerônimo, ele vem de periferia, né, vem de interior, e num diálogo com ele, se você tiver a oportunidade de perguntar, você vai perguntar e você já vai sentir a diferença. Né? Mas é isso. A esquerda, ela tem ali um propósito ideal para seguir, né? Mas o governo é feito de pessoas. E a pessoa, Rui Costa, né, infelizmente valida, ou validava, né, esse genocídio. Aí a gente precisa agora ver como é que Jerônimo reage a isso. Eu fiz essa pergunta a ele e eu gostei da resposta. Não sei se os eleitores, né, vão gostar, mas eu acredito que essa é uma dívida. Eu digo isso sem me preocupar mesmo. É uma dívida que o Partido dos Trabalhadores tem com a gente, que a esquerda tem com a gente. E que quando eles chegarem, né, quando o Lula chegar à presidência, e eu espero que Jerônimo também chegue ao governo do Estado, eles vão precisar sentar com a gente e dialogar. Porque segurança pública é um problema no Brasil, não só para o que a gente chama de bandido. É um problema para o trabalhador, que morre injustamente. É um problema para o policial, que também é trabalhador. A gente tem um índice de morte de policiais muito grandes também. Depressão, né? Suicídio, tudo isso. Então, tivemos um policial que surtou aqui na Barra. Então, isso é espelho do que esses policiais passam, né? Quando a gente fala, por exemplo, de desmilitarização, a gente está falando disso. É desse corporativismo, né, que acaba levando os policiais a esse comportamento. Então, assim, é inegável que é uma dívida, é inegável que é um problema e que a gente precisa resolver. Né? E precisa resolver para todo mundo, não só para, como o pessoal diz, defender bandido. Né? Outra coisa também que me deixou bastante decepcionado com ele foi a questão da educação. Porque quem sabe que mora em favela sabe que determinadas áreas, até dentro do mesmo bairro, você não pode ir. Mesmo você sendo adolescente, você sendo criança, você não pode ir. E muitos desses remanejamentos que eles fizeram de escolas não respeitaram essa geografia. E, tipo, ele fechou uma escola aqui para ocupar outra maior, vamos dizer assim, e não levando em conta a parte da geolocalização, a parte ali de vai precisar pegar transporte? Quem é que vai pagar esse transporte? Esse bairro é rival ao seu? Não é? Muitas mães reclamaram e, tipo, lá os meninos estão ameaçando meus filhos, tal, não sei o quê. E isso aí foi uma coisa que, no governo dele, que me decepcionou bastante. Eu achei o governo, até apesar de eu ser criança, o governo de Jacques Wagner, nesse quesito da educação, melhor. O dele é a questão da perca da estrutura também. Pô, eu acho isso muito prejudicial, porque a gente só consegue ascender e conhecer as coisas tudo a partir da educação. É a base. Com a educação a gente reduz o crime, com a educação a gente reduz, aumenta, sei lá, algo da saúde, porque você vai ter noção que isso vai te fazer mal ou não, como a questão do álcool em gel, que teve que fazer campanha tudo para ensinar a usar o álcool em gel. A lavar a mão direitinho, de forma que tirasse as bactérias, tudo direitinho. Então, são tudo que é a base da educação. Aquela questão também da paralisação que teve na UNEB, dos professores. Então, são coisas que me decepcionam nesse quesito. Sim. Desse governo que foi. E é uma colocação pertinente, né? Porque, assim, por isso que é importante alguém que, para te representar, que entenda, mesmo que não esteja na favela, né? Mas que entenda ainda o que se recorde, né, da dinâmica da favela. Porque as coisas também atualizam, né? Há um tempo atrás, a mãe do envolvido poderia circular. Hoje em dia já não pode. Hoje em dia é todo mundo. Se é parente, você já não pode vir aqui. Não sei se aqui em Salvador, como é que vocês estão com isso. Tá assim, mas tá onde eu moro, né, já tá assim já. A gente tendo que vender suas casas ou abandonar suas casas porque o cara chamou e disse, olha, não quero você aqui porque você é parente de fulano e de ciclano. Então, assim, isso fazendo uma meia-culpa, isso também é um movimento recente.
É um movimento recente que Rui Costa não levou em consideração, né? Ou não sabia, não chegou, não sei, não tô no governo, né? Para saber como foi essa dinâmica, mas que é inegável, não foi levado em consideração essa dinâmica ao fechar a escola. Na verdade, assim, houve uma melhoria, né? Porque nós tivemos ampliação de escolas. Qual é a lógica do governo? Ao invés de ter 5, 6 defasada, eu prefiro ter uma melhor, com piscina, com quadra, com não sei o quê. A Bahia tá com escolas modelos nesse sentido, né? De estrutura. Então, assim, a lógica dele foi essa. Essa lógica foi acertada para a periferia, não. Porque você tira a escola ali, você tira a criança do seu nicho seguro, do seu bairro, para mandar ela para o bairro inimigo. Então, por isso que é importante, né, o governo ter ali, se não for a cabeça de chapa, né, que ele tenha ali assessores, né, que ele tenha, enfim, colaboradores que entendam a dinâmica da periferia. Eu acho que o que faltou nesse caso aí foi sensibilidade e diálogo com as comunidades. Esse diálogo, assim, você tem alguma estratégia que você pensa como um projeto de trazer o público mais para perto? Porque a gente tem uma visão de políticos, tipo, eles estão aqui e a gente está aqui. E não sente, pelo menos eu vou falar por mim, não vou falar por todo mundo, mas não sinto que tem essa conexão de, tipo, eu vi um problema no meu bairro, tenho uma ideia que eu posso solucionar, não só do meu bairro, mas de todos os bairros de Salvador. Eu não sei nem como começar a estruturar isso e enviar. E mesmo que eu estruture e envie, tem a sensação de que não vão olhar, não vai passar, não vai dar aquela atenção. Então, eu não sei se essa ideia minha está errada, eu estou faltando alguma informação, algo assim, mas é algo que eu sinto dessa comunicação. Olha, da comunidade com o governo, com os políticos. Tem as ouvidorias, né? Tem o seu próprio contato com o órgão, com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura. Acho que falta muito da gente também se apropriar desses espaços, né? Às vezes você não sabe, tem audiência pública de um monte de coisa, você nunca foi para nenhuma. Você não sabe o número de uma ouvidoria. Então, assim, é um pouco também de exercer o seu papel de cidadão. Só que aí eu acho que o determinante para romper essa barreira é justamente o pobre aprender a votar em quem te representa de verdade, em quem conhece os seus problemas. E aí eu digo isso com muita tranquilidade. Por quê? No meu lançamento de candidatura, se a menina ouvir, inclusive, ela vai ficar chateada, mas é isso. No meu lançamento de candidatura, perguntaram, chegou 2 meninas, né? Aí perguntou assim, elas queriam trabalhar na distribuição de Santinho. Aí perguntaram assim, quem é a candidata? Aí a menina apontou pra mim. Ela, na mesma hora, torceu o bico e revirou o olho. Por quê? Eu não faço o perfil de candidata que ela reconhece enquanto candidato. Então já... Não procurou nem ver a proposta. Entendeu? Ela já tá vendo de onde vem? A gente não se enxerga nesse lugar. Lá na fachada do comitê tem minha foto. E aí, direto, o comitê tá fechado, assim, ou a gente não tá mais lá pra frente, as pessoas passam e fazem assim, Juliana Silva, nunca nem vi. Mas será que quando ela passa... E ela viu. Entendeu? A partir desse momento Exatamente. Ela viu. Mas será que quando ela passa por um cara lá branco, engravatado, com um cara, entre várias aspas, de rico, porque tem isso, né? Ela faz esse questionamento, ou esse questionamento é porque é uma mulher parecida com ela. Ali ela não se vê naquele lugar, né? O auto-ódio do racismo. Então, assim, eu acho que isso é determinante. É primeiro você enxergar o outro como alguém que precisa estar naquele lugar, sabe? Aí eu já ouvi gente dizendo assim, você vai pra lá pra roubar porque você é pobre. Mas o rico não tá roubando. E você não vota no rico? Aí você não vai votar no pobre porque você acha que o pobre vai roubar? A gente precisa quebrar muita barreira mental ainda para que essa política se torne de fato, né? Às vezes você tem ali uma pessoa no seu bairro que você, sei lá, tudo que você precisa, você bate na porta daquela pessoa, aquela pessoa resolve. Aquela pessoa se candidata para vereador. A pessoa não vota. Não vota. É incrível. É uma pessoa que resolve o problema da comunidade, que às vezes nem faz. Porque assim, eu sou militante desde 2016. Eu vim resolver sair candidata porque eu me filiei para disputar a eleição. Eu disse que eu era um pouco anarquista. Então, assim, eu faço tudo que eu fiz, né? E continuo fazendo, porque meu projeto não é eleitoreiro, é independente. Mas claro que quando você coloca seu nome à disposição, você quer que a pessoa que tá ali, já né?
que você apoia ela, que ela no mínimo te apoie também. Mas a gente não faz isso. Não faz. A gente vai votar em um cara que passou lá e te deu R$50. E isso não vai só pro âmbito da política, não. Por exemplo, se eu precisar pagar alguém pra fazer algum serviço pra mim, eu prefiro pagar... Não eu, tô usando a O forma... senso comum. Prefiro pagar pra alguma pessoa desconhecida do que chegar pra uma pessoa que eu já conheço, já sei a história, tudo, e apoiar. Então isso vai pra todos os âmbitos, vai da política, de trabalho, de apoio. Exatamente. Olha, eu percebo uma movimentação, às vezes a galera, por exemplo, eu te peço pra trocar uma torneira de graça da minha casa. Você é meu vizinho, bato lá na sua porta e digo, troca aqui minha torneira, você vai lá com toda e troca. Aí te vem um estalo e diz assim, pô, vou fazer um curso de encanador. A partir do momento que você faz o curso de encanador e cobra o serviço, a pessoa paga pra outra pessoa, mas não paga pra Mas você. não paga pra você. Sendo que você ajudou a pessoa a fazer aquilo dali quando a pessoa necessitou. Isso vai de tudo, né? Isso se estende pra tudo. A corre de amigo, por exemplo. Você é obrigado a compartilhar tudo que seu amigo posta? Não. Mas seu dedo vai cair se você for lá e dar uma curtida no trampo do seu amigo que tá começando? Uhum. Sendo que você tá curtindo lá o negócio de Whindersson Nunes, de Luísa Sonza, gente que nunca ouviu falar de você. Então, assim, eu ouvi isso até num corte de podcast seu, né? O menino O de reclamando disso. João Pedro. O menino reclamando disso. Na hora, minha assessora fez assim, mas ninguém também é obrigado. Eu falei, tá, mas a mão de ninguém também vai cair. É um gesto simples ali, só você apertar. E só curtir, até não vou compartilhar tudo que as pessoas, que aquela pessoa postou. Tudo bem, é sua opção, mas, pô, seu amigo tá no corre, velho. Compartilha, Um paga apoio, tiete. uma palavra de você chegar, continue fazendo seu trabalho tá bom, tal, não sei o que. Às vezes você não precisa o tempo todo estar ali presente, porque cada pessoa tem uma rotina. Então, pode ter uma pessoa que não entra muito em rede social, tal, mas a palavra, compra, apoio. mais incentiva, mais indica, né? Tem gente que, minha colega vende ali caderno personalizado. Poxa, eu vou comprar um caderno. Aí você não vai comprar na mão do seu colega. Você compra até mais caro numa papelaria grande, mas você não vai na mão do seu colega comprar um caderno. Aí, poxa, acho que é um exercício de cada um também, né? Porque isso também é política, né? É você saber para onde vai seu dinheiro, onde é que você está aplicando o seu dinheiro. Tem uma coisa que a gente chama, né, por exemplo, de black money, que é você fazer o seu dinheiro circular ali dentro da comunidade preta, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que o poder de compra também é um poder, né? Um poder que sustenta ali o capitalismo. E às vezes você está, inclusive, sustentando lugares que te oprimem. Na eleição mesmo eu parei de ir em muitos lugares que era escancarado o defensor de Bolsonaro. As pessoas dizem, mas você não acha que você está exagerando? Não. Se é o meu dinheiro, o meu trabalho, eu vou estar indiretamente eu vou apoiando estar lá isso. injetando em alguém que quer ver minha morte, que quer que eu morra porque eu sou preta, quer que eu morra porque eu sou LGBTQIA+, que não quer que eu pegue um avião, sabe? Que não quer que eu esteja na universidade. É lei de sobrevivência, meu amigo. E a questão é que tem muita gente que fala assim, todo mundo tem o direito de postar, de apoiar quem quiser. Só que a partir do momento que você está apoiando aquela figura, você não está apoiando só aquele ser individual. Você está apoiando todo um conceito. Tudo que ele representa. Então, se o cara tem opiniões que beiram o nazismo ou que algo assim, você indiretamente está apoiando tudo isso. Então, eu sendo negro, eu não vou querer tá apoiando uma pessoa desse tipo ou ter amigos que têm esse pensamento, porque tá me atingindo. Mas é um voto, não sei o quê. São milhares de votos que elegem uma pessoa por cargo. Então, né, o meu voto não importa, não. O voto de cada pessoa importa. E você não tá votando ali num concurso de beleza, que ainda assim você precisa entender ainda o que é um padrão de beleza, né? Que às vezes a gente só enxerga a beleza no branco, né? No que é diferente da gente. Mas assim, ainda assim não é um concurso de beleza. Onde você vai votar, a pessoa só vai receber um prêmio, ou vai tirar umas fotos, enfim. Você tá votando numa pessoa que vai dirigir a sua vida. Sabe? Uma pessoa que vai direcionar o orçamento público. Uma pessoa que vai, enfim, determinar ou não se no seu bairro precisa de outra escola, se no seu bairro precisa de outro, sabe? De outro ponto de ônibus, de outra linha. Então, assim... Você vai apoiar uma pessoa que nunca pegou ônibus na sua vida para fazer a gestão do transporte público. Não faz sentido. E
E isso se estende também para as secretarias, né? A gente vê aí que as secretarias geralmente são ocupadas, Secretaria de Infraestrutura, de Saúde, não sei o quê. Quem são essas pessoas que estão lá? Essas pessoas... Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não posso. Que eu ia citar diretamente um órgão da minha cidade, que é dirigido por uma pessoa que não sabe, nunca passou fome na vida e não precisa passar, mas que não tem sensibilidade. Sabe? Aí você vai botar uma pessoa dessa que nunca passou necessidade na vida, que não tem sensibilidade, para coordenar uma determinada pasta que vai atender essas pessoas, Não faz sentido algum. não faz sentido. Foi o que aconteceu com o governo. Todo mundo falou, não, qualquer coisa a gente faz um teste, tira ele em 4 anos. Mas ele tem pessoas especializadas em cada setor. Os setores que ele botou as pessoas especializadas foram presas, foram trocadas. Então, você... Fora as confusões que ele fez, né? De botar a gente que não era de turismo na saúde. Não foi exatamente assim, né? Mas de turismo na saúde. Sabe mudar o setor das pessoas. Como é que eu sou historiadora? Damares como direito da mulher. Então, como é que eu sou historiadora e eu vou pegar um setor de... acho que economia... É porque pô, história é amplo, né? História, na verdade, te permite trabalhar em várias áreas. Mas vou reduzir. Vamos supor, como é que eu sou da área de turismo e vou trabalhar na área da saúde? Não faz sentido, eu não vou saber o que eu vou fazer ali. Eu vou ter um conhecimento técnico. Mas não é só o conhecimento técnico que vai fazer você fazer um bom governo. É essa coisa de você entender a comunidade, de você entender as dificuldades, de você entender que bairro A não pode entrar no bairro C. Mas isso é uma coisa que você mesmo citou, que o governo do estado deixou a desejar. Então, assim, é isso. Acho que essas coisas todas só vão resolver quando a gente aprender a eleger representantes. E isso é em tudo. Seja para síndico do seu condomínio. Se você... Eu tô hospedada num lugar aqui em Salvador. Na porta da casa da síndica tem uma foto de Lula em um X bem grande. Assim, tipo, Lula aqui não. E ela é bolsonarista. Ela só não é antipetista, ela é bolsonarista também. Então, assim, imagine como os funcionários daquele edifício é tratado. Assim, a gente precisa entender que é tudo. É tudo. Né? É tudo. É uma dinâmica. Você dá poder a quem te oprime e você vai continuar sendo oprimido. E a questão do voto é muito importante porque, não vou citar nomes, mas lá no meu bairro, todo mundo sabe, Fazenda Grande do Retiro, tem as suas pessoas, né, que sempre a galera apoia. E apoia em troca de quê? De um patrocínio, uma camisa de mototáxi, de um portão que bota na rua, sendo que o cara já foi todos os cargos praticamente, já foi deputado, ele já foi vereador, foi deputado estadual, agora está como candidato a federal, e não faz nada. Literalmente depois nada. Não volta naquela Nada. Ele pra dar um ele retorno. só vai em período de eleição. E todo mundo vai e vota. Isso eu não consigo entender. Porque ele não faz nada. É um portão, uma luz. Isso é obrigação a gente ter a luz. O portão não, que é errado, inclusive. Né? Não pode compra de fechar a voto. rua. Não pode fechar a rua, mas rola isso do portão, de luz. Então, chega lá e não faz nada. Você não sabe nada. Você olha, não fez nada. Tem outro também que é bastante famoso. Se candidatou e tá de novo e não faz nada. Como é que você é da favela? Também. Então tá tudo perfeito. Se você não criou nada, tá tudo perfeito. Porque não faz sentido você dizer que é de favela, que é de comunidade e tal, e sabendo os problemas todos que tem e não fazer nada. Isso me deixa agoniado. Eu já tive vontade também de entrar assim por meio por causa dessa indignação. Só que eu pretendo fazer essas coisas só que de forma filantrópica. Eu não, você não sabe dessa história, mas eu fui financiado por um grupo de advogados. É um programa chamado Bom Aluno. Sim. E eu pretendo no futuro criar algo parecido. Como é que funcionava? Basicamente, eles escolhiam estudantes ali da escola pública e tal, submetiam a alguns testes, e aí os que passavam tinha apoio na parte educacional e tanto alimento, essas coisas também. Então, tive preparação quando eu estudava no colégio público e tive preparação para ir para o colégio particular. Então, tive toda uma preparação, tudo direitinho, fiz a prova, passei como bolsista no colégio particular, e aí eles financiaram toda
a parte farda, livro, tudo esse kit. E aí eu fiz o nono até o terceiro no colégio particular, salesiano. Inclusive, naquela parte das cotas, apesar de eu ser negro, como eu estudei no colégio particular, eu não tive direito às cotas. Porque tem muita gente que fala, você também estudou em colégio particular e concorreu à cota. Eu não concorri à cota. Não era permitido concorrer. E E aí, justamente porque a cota é para competir em pé de igualdade. de Você passou, igualdade. Então, como eu já estava ali na igualdade do conhecimento ali de acesso de tudo, então não, e eu também eu não ia concorrer porque é injusto. Eu acho injusto. Seria injusto, muito injusto. Então, projetos como esse faz mudar, tipo, ele mudou milhares não, mas vida de, eu acho que não sei se chega a centenas. E agora mudou, virou hub, outro projeto que aglutinou e aí transformou em outro nome. E é coisas assim que mudam. Cada pessoa daquela dali, eu não sei qual é o futuro que eu teria. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca sempre vi o errado e nunca gostei do errado. Mas vai que alguma coisa acontecesse que me enveredasse por esse lado. A educação salvou. Sim. Então, Não teve na escola em tempo integral, né? Podia salvar várias outras pessoas. Eu já estudei com pessoas que eram inteligentes, gente boa, só que não tinha aquele intuito do estudo, não tinha aquela coisa do incentivo familiar, que é outra coisa bastante importante. A galera fala, vira vagabundo porque não quer. Por que quer? Logicamente que eu não estou defendendo aqui, eu não acho que ser vagabundo ou algo assim é algo certo, mas a gente tem que entender que tem contextos. Se o pai da pessoa é traficante, faz coisa errada, tudo, e ali você não tem oportunidade, porque quando eu estudava no colégio público, não existia esperança. Eu tinha uma esperança, não sei da onde, mas eu tinha, mas a maioria, ninguém tinha esperança. E é não algo tem que perspectiva, você não se vê. porque você fala assim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um Enem, não vou conseguir passar. Aí, sei lá, eu vou tentar um IFE, mas não consigo passar. Não tenho computador em casa, tenho que trabalhar para ajudar minha família. Então são coisas assim que A própria professora que não te incentiva. já Você aconteceu. não vai pra lugar nenhum. Eu tive, Eu também. inclusive também. ela havia, eu venci. Um abraço. Eu também. Na escola, aconteceu um negócio bizarro, né? Eu sempre fui boa aluna, assim, sempre tirei nota alta. Mas quando eu engravidei, porque a escola tem aquele negócio de sala A, B, C, D, E, né? Aham. Que geralmente Aí vai por A idade. é por Os mais idade, mas novos. tem um negócio de melhores, né? Os melhores alunos também. Acontece isso também. né? A sempre E é os aí eu tava nerdzinhos. na aula, na turma A. Eu engravidei, eu fui pra E. Nossa. Sabe assim? Nem me deram chance, assim. Só que aí eles se encameraram, né? Porque na E tinha a turma do fundão, os oprimidos. E aí o que foi que esses oprimidos fez? Me botaram debaixo do braço. Tinha gente que me carregava na rampa pra subir, sabe? Pra eu ir assistir aula. Então, assim, foi uma coisa que deu certo, né? Porque por causa desse acolhimento da turma. Mas é pra gente entender também como é que as pessoas tratam a gente, separação né? do Exatamente. estudo. Engravidou, você não vai mais pra lugar nenhum, fica ali na sala E. Eu presenciei uma vez na escola uma cena triste, sabe? Até hoje eu fico... Toda vez que eu vejo um menino, eu lembro dessa história. A professora chamou a mãe dele e disse, eu acho melhor você tirar ele da escola e dar logo uma enxada e Eu era criança quando eu ouvi isso. E eu fiquei perplexa. Nossa. Porque era a professora dizendo pra mãe que era pra tirar e dar logo uma enxada, que era pra botar o menino pra capinar quintal, sabe? Então, assim, não é só a questão da esperança, é a questão da perspectiva, você não se vê. Eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade. Mas por quê? Porque, primeiro que eu não sabia que tinha a UNEB, que era pública, na Muitas minha pessoas turma, não sabem que a na minha UNEB cidade. é de graça. Ou não sabe que a UNEB Muitas pessoas existe, né? não sabem. Hoje mesmo eu tava conversando com a menina de Jacobina e ela falando que ela só estudou a quinta série. Até a quinta série. Eu falando, mas e na sua cidade tem um NEB, eu lhe aconselho a terminar os estudos, né? E voltar, quem sabe estudar lá. Porque foi esse movimento que eu fiz. Eu tive que vir morar em Salvador para descobrir que tinha um NEB lá em Santo Antônio de Jesus, que era pública, para voltar e cursar a universidade. E fui a primeira da minha família a entrar na universidade. Então, assim, eu não tinha ninguém para me espelhar. Sabe? Não tinha ninguém para me espelhar. Não tinha ninguém para dizer. Eu não tinha nem ninguém para apoiar. Minha mãe, hoje em dia,
entende, mas logo na época ela dizia, você vai sair do trabalho para estudar? Uhum. Você vai viver de quê? Então, assim, por quê? Porque a gente é criado no imediatismo, né? É um imediatismo por voto, onde você vai trocar seu voto por um gás, você vai trocar seu voto por um milheiro de bloco que você está precisando. Assim como você também troca a sua educação por um trabalho que te dê, né? Um trabalho, às vezes, até subalterno. Você tem inúmeras habilidades e capacidades muito melhores do que aquele trabalho, mas você está ali porque você precisa comer ontem, sabe? Você não precisa comer daqui a 3 dias, você precisa comer agora. Então é aquela série da Atlanta que o cara falou, não tenho dinheiro para investir. Essa Dinheiro série para é muito investir, eu boa. preciso Muito comer boa. todo dia. Como é que eu vou investir um dinheiro que eu só vou pegar daqui a 6 meses? Então, esse imediatismo também, né, atrapalha a gente bastante. Às vezes a gente não tem condição mesmo, não tem como fugir, né? Mas hoje a gente já tem aí, né, curso EAD, né? Nós temos o curso que é 100% virtual, cursos menores, tecnólogos. Então, assim, acho que a nossa obrigação mesmo, enquanto estudantes, né, universitários, enquanto pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento, é espalhar. Onde eu chego, eu espalho que a universidade existe. Porque às vezes a gente parte do pressuposto que a pessoa sabe. E não Mas sabe, às vezes muitas não vezes você sabe. não sabe. Sabe? Não sabe que existe a prova do Enseja. Não sabe como é que faz Enem. Então, assim, acho que é a gente botar também, né? Como missão da gente ali. É espalhar isso. Enquanto estudante, já foi nas escolas quantas vezes dizer, se apresentar, dizer que é da UNEB, que a cota existe, não sei o quê. O movimento estudantil precisa retomar isso. Pra ontem. Eu pretendo Precisa retomar fazer isso coisa pra assim. ontem. Eu sou design, eu tô com a ideia de chegar no ensino médio e de forma extra. Não quero que seja. Isso aqui vai valer ponto. Porque aí muitas pessoas vão pelo ponto. Eu quero que seja algo que a pessoa tenha ali a disponibilidade para aprender. Então eu Sim. quero levar esse conhecimento porque tem muita gente que tem bastante habilidade, várias mentes incríveis e o potencial não é explorado Sim. porque não tem oportunidade, não tem como aprender, não tem ali o recurso. Inclusive, algo que eu acho que era bastante importante ter em toda escola é ter computador para todo mundo poder usar. Porque não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um computador. Um computador hoje para rodar um software e tudo direitinho é 2.000 para cima. Como é que uma família da periferia vai ter condições de ter fazer um investimento desse? E o computador, querendo ou não, você consegue adquirir vários conhecimentos, várias Acho que não só nas skills. escolas, né? Como os pontos de cultura são importantes. Que a pessoa tem ali na sua comunidade um lugar onde tem um computador para ela poder usar, onde tem um estúdio, onde tem uma biblioteca, né? Enfim, onde é um local onde aconteçam cursos, que ela Uhum. possa estar ali se especializando. Acho que ações como essas são muito importantes e mudam a vida das pessoas, né? A Mudam. gente acha que Mudam não, muito. mas muda. E Mudam não muda muito. a vida de uma família toda, de uma pessoa só, muda a vida de uma família toda. Aham. Eu, por exemplo, a minha entrada na universidade possibilitou que a minha irmã hoje fosse enfermeira, que a minha prima hoje fosse bacharel em saúde e estivesse estudando psicologia, sabe? Enfim, que outros primos meus se incentivassem a concluir o ensino médio. Então, assim, você muda toda a estrutura de uma família, sabe? Você não tá mudando uma vida só. A minha mesmo mudou bastante. Ainda os resultados não estão vindo agora, né? Porque vai vir mais pro futuro. Mas O resultado demora. demora. Mas é algo que, de mentalidade de tudo, de conhecimento te leva a outros patamares. Não dizendo que existe hierarquias, mas tipo, de conhecimento você consegue atingir outros lugares. De criar coisas, de você se sentir mais livre, ter essa esperança de criar algo. E nem só os projetos, né? A própria informação por si só. Por exemplo, você faz um mutirão de ir nas turmas de terceiro ano e explicar como é que se faz um vestibular. Que a universidade existe. Eu não sabia, quando eu estudava no colégio público, eu não sabia Que como tem era. o IFBA, que tem não sei o que, não sei o que. Ainda mais em Salvador, que tem tanta coisa, né? Você Eu chegar não a sabia o fazer... processo de SISU, como é que funcionava. Logicamente tinha na internet, era só buscar, mas Mas como é que você vai não, buscar o que você não não tinha. conhece? Eu, Eu vou aqui buscar. eu pensava que fazia o Enem e pronto. Sim. Eu achava que era assim, fazia o Enem e pronto. Sim. Já era aprovado ou não pro curso que você A queria. informação é importantíssima, gente. Não tem pra onde correr, sabe?
Se eu sou tida como faladeira, porque onde eu chego eu pergunto sobre a vida da pessoa e dali eu já tento dar uma informação. Faz podcast né? sem gravar. Já vou ali, dou informação, que é pra pessoa poder absorver um pouco do conhecimento, né? É aquela coisa que a gente fala, vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas, porque se você pega pra você sozinho, aí O conhecimento só fica retido em você. Exatamente. E aí você não... Algumas pessoas até crescem, né? A gente não pode dizer, não cresce, porque infelizmente a gente vê que tem gente que cresce. Mas você não dá o retorno. Principalmente na universidade pública, né? Que é seu direito voltar e dar o retorno para a sociedade. Você está ali estudando com o imposto das pessoas, com né, o investimento do Estado, do governo federal. Então, você precisa voltar e dar o retorno, seja ele mínimo, sabe qual for. Você, se me formei em medicina, vou ser um médico que vou tratar minimamente bem meu paciente pobre. Eu vou no médico e olha o plano de saúde, né? Já fui um médico que não encostou a mão em mim. Você vai no médico, né? E foi ginecologista, que ela deveria, no mínimo, fazer o exame dos seios. Ela não tocou a mão em mim. Então, assim, você percebe que um médico desse não atende bem, né? Quanta gente aí, uma outra coisa que a gente não dialoga também, do impacto do racismo. Quanta gente não vai no médico, não vai no posto de saúde por causa do tratamento? Pessoas trans não vão no posto de saúde por causa do tratamento. Primeiro, porque não respeita o nome. Depois, porque não respeita, sabe, a sexualidade. Não respeita nada da pessoa. As formas de prevenção são extremamente heterossexuais. Você vai pro... Eu estive um tempo em um relacionamento, né, com outra mulher. E aí eu fui lá para fazer o exame. Aí ela disse, qual a sua forma de prevenção? Eu, fazer o exame de DST e seguir o relacionamento. Ela, não, mas coloque um plástico filme lá na hora do sexo oral. Você fica tipo, oi? Qual o sentido? Um homem coloca um plástico filme na mulher quando ele vai fazer sexo oral? Por que você recomenda isso para uma pessoa lésbica, Já tá bissexual? pré-julgando que tá tem doença. Incutido, entendeu? Tá incutido a mentalidade ainda. Que só os gays têm AIDS, né? De lá da década de 60, sei lá. Ainda tá incutido no profissional de saúde. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha profissionais, né? Que tenham um mínimo de sensibilidade. Porque as pessoas morrem por não ir no serviço público porque não são bem recebidas e naquele até local. O particular. Eu mesmo tive a experiência agora recente e eu tenho uma doença chamada esclerose múltipla. E aí tem que ser algo rápido, tratado rápido e tal. E aí tava num período de diagnóstico e não podia esperar pelo SUS porque ia demorar muito e tal. Então eu resolvi me esforçar e pagar. Pronto, achei legal tudo lá, bacana. E aí ele, não, porque esse exame aqui você precisa fazer urgentemente, porque quando seu surto parar, você não vai conseguir detectar, tal, não sei o quê. Eu falei, eu não entendo de medicina. Falei, realmente, eu vou seguir tudo que ele fez. Tive que fazer outro exame, caro, pago. E nisso a gente já tinha na consulta falado que nós éramos de baixa renda. Quando ele falou o valor do exame, a gente se assustou e falou, a gente não tem essa condição, ele faça um esforço ali e tal, não sei o quê. Pronto. Agora fui pelo SUS, uma consulta. Não, e outro detalhe, ele passou outro médico porque ele não era especializado. Ele era de dor de cabeça e esclerose múltipla, ele não era especializado, sendo que ele é da área de neurologia. Agora fui no outro médico, ele falou, não. Ele podia te encaminhar para o SUS. Ele podia te encaminhar para você fazer o tratamento no SUS. Eu falei, mas qual é o sentido? Tipo, eu falei para ele que a gente era pobre. Lá tem um cadastro do bairro onde a gente mora, tudo direitinho. Então é uma falta de sensibilidade, pô. Porque ele vê uma pessoa ali pobre, bastante pobre, e tacar exame caro. Inclusive o médico, esse agora que eu fui pelo SUS, até falou que uma lâmina lá do exame, que era a principal, no exame não tinha. E era para ser completo, eu paguei por um completo. Em 2 exames, 2 lâminas principais não tinha. Ele falou, essas 2 lâminas aqui, você podia até tirar algumas dessas daqui, mas essas 2 aqui eram principais, o diagnóstico correto. E não estava lá. Então, é complicado. É complicado, porque falta sensibilidade. Microviolências, né? São sensibilidade microviolências que a gente passa.
E é isso, e tá incutido em todas as áreas, né? Aham. Até recentemente teve que ter uma lei para desobrigar a foto no currículo para que as pessoas periféricas fossem minimamente chamadas. Porque vê a foto ali preto, já Não foi. vou chamar. É que nem o bairro onde a gente mora mesmo. Às vezes, quando a gente vai fazer currículo de forma estratégica, a gente coloca que mora no centro. Ou bota que mora na casa de uma tia que mora num lugar. Porque se botar cada comunidade, você não é nem chamado para fazer entrevista. Então, tem que estar atento. São microviolências o tempo todo e a gente tem que estar driblando, né? Agora, para driblar, a gente precisa saber. Por isso que o Aham. conhecimento é importante. É muito importante. E é isso aqui, galera. Vou encerrando, partindo para o encerramento do papo aqui. Acredito que foi muito bom, muito esclarecedor para todo mundo. Eu tirei minhas dúvidas. Isso aqui foi uma consulta pessoal. Eu falei, não, eu vou tirar todas as dúvidas que eu tenho e fiz a consulta aqui pessoal. Então, vou deixar todas as redes sociais dela aqui na descrição. Vão lá, vocês já viram as propostas, mas acompanha tudo direitinho lá. Para você ver e escolher uma pessoa que te represente. Se você for de comunidade, você já vai ter uma candidata para te representar. Inclusive, o nosso slogan, né, dessa eleição é a periferia merece mais. Nossa hora é agora. E, assim, foi bom que você disse aí que foi uma consulta, né, porque eu sou orientadora, profissional, pedagógica, enfim. Então, eu vou lhe legal. mandar o recibo da conta depois, já que isso aqui... Vou Já que isso aqui vou botar pelo governo. Já que isso aqui foi uma consulta, eu posso cobrar, tá gravado. Vocês são minha testemunha. Aí ele vai ter que me pagar aqui, me deve. Minha hora é cara, viu? E foram quase 2. Tá vendo? Tá me devendo um dinheirinho. Já vou sair daqui e já posso Já comer empreendeu. uma muqueca. Já posso comer uma muqueca quando sair daqui. Já pagou. Mas é isso, a gente vai agradecer, né? Agradecer o espaço. Desejar aí vida longa ao Dedém Podcast, né? Que esse projeto aí consiga se expandir, né? E alcançar outras pessoas. Como a gente disse, né? Nada é pra gente sozinho, não só tem você nesse projeto, né? Tem outras pessoas por trás, tem outros projetos seus que esse projeto vai impulsionar e você pode poder ajudar outras pessoas. E o espírito é esse que a gente veio falando aqui o tempo todo, né? Potencializar a gente, potencializar o nosso povo, potencializar a sua comunidade, o seu território, e as coisas vão dar certo. Enquanto a gente continuar potencializando aquele que só enxerga a gente de 4 em 4 anos, né? No momento que precisa, ou de 2 anos, no momento que precisa ali do voto, a gente vai continuar nesse abismo social, cultural, né? Demográfico que a gente vive. Então é isso, vão lá nas redes sociais, meu Instagram é Juliana Silva Sage, né? Meu Facebook também, fazer logo o merchan. Faz Vão logo. lá, procurem as minhas redes sociais, se vocês gostarem, né? Da proposta, gostar do que a gente defende, do que a gente constrói. Deposite lá o seu voto, a sua confiança na urna. Né? Nosso número é 4069, botamos aí um trocadilho que é pra pegar mesmo. A favela vai saber. A favela sabe. certeza a favela sabe. Então, assim, não tem desculpa pra esquecer o número na hora, né? Só pensar em coisa boa que você vai lembrar do número, né? E vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo porque, assim, uma coisa que a gente pensa às vezes é, não vou dar um voto ali não, porque vai perder. Mas a gente não pode ver a política como uma disputa, né? Como uma gincana. A gente precisa ver Eu vou votar em quem tem mais voto. A gente precisa ver uma política como uma construção. Se você vai estar sempre ali potencializando quem já está no poder, você não está construindo um projeto de alguém que pode chegar lá e fazer alguma coisa por você, né? Então, procure. Se não for em mim, procure um candidato do seu bairro. Procure um candidato do movimento negro. Procure um candidato do movimento LGBTQIA+, né? Procure um candidato que defenda você, que defenda a sua proposta, que defenda a sua vida, que é fundamental. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado. Já dei o recado. Siga nas redes sociais. Sigam também o Estúdio Arandela, que dá essa estrutura toda para a gente poder fazer. Tivemos alguns problemas técnicos ao longo do episódio, mas pretendo resolver. Inclusive, marcas, apareçam para apoiar esse projeto, você que se identifica. Principalmente se você for empreendedor negro, apoie outro negro. Black Money, como a gente falou anteriormente. Então é isso. Me siga também nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais é Raildinho, só procurar. E só no TikTok que é Raildinho Araújo. E é isso. O papo aqui foi muito bom. E acompanhe tudo direitinho. Muito obrigado. Se inscreva no canal e deixa o like. Até a próxima.